Pode mandar aqui, na frente da gente. Pode ser. Lisão. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live aqui. Léo e Carol. Esperando vocês. Entrem. Enquanto isso, eu vou compartilhar com a minha mãe, tá, gente? Que ela ainda não sabe muito bem. Tá começando agora a usar o Instagram por causa da gente, né? Pra acompanhar as nossas lives. Aí eu vou compartilhar com ela aqui, tá bom? Pra gente poder começar. E aí você vai entrando. Estamos esperando por vocês. Essa música é da banda Nobre Carpinteiro. Ah, meu Deus, acordou as crianças. Mais uma vez. Ó. Dá tchau pro pessoal e vai dormir. Boa noite. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. E vai dormir. Boa noite. Vai lá. Isso aí, gente. Sabemos que sexta-feira à noite é dia de muitas lives, né? Mas obrigada por estarem com a gente. Oi, Valéria. Boa noite. Você entrou na live. Eu entrei na live para mandar para minha mãe, mas não sei como fazer isso ainda. Como é que faz? Oi, Tati. Enviar para, como é que faz? Pesquisa aí a sua mãe. Não, eu queria mandar para... Não dá para mandar para um link de fora do... Acho que não. Ah, esse Instagram, Manda gente. aí, pra sua mãe apareceu. Hã? Tinha aparecido sua mãe. Tá, vou mandar, peraí. Mas acho que ela não vai... Tá, vamos lá. Vou mandar. Hoje a gente vai conversar sobre semear, né? Sementes para a vida. Foi o Léo que teve essa inspiração para o nome. Oi, mãe, ó. E a gente vai, enquanto a gente conversa sobre isso, né? Sobre plantar, colher, a gente vai também fazer uma receita de panqueca. Panquecas americanas. Então, vai ser legal, gente. Aquelas que a gente vê nas séries, né? Nos filmes. A gente vai aprender a fazer hoje. É bem simples, né? Nada muito complicado, não. Vou botar o Marcos e o Felipe para descansarem aqui, tá bom? Tá bom. Ó, agora uma coisa, deixa eu dizer, sobre as panquecas. Essa panqueca dá pra fazer uma versão mais light, viu? Não é a que eu vou fazer agora, mas dá pra usar farinha, uma outra opção de... não tem receita light, desculpa, Valéria, isso não tá no nosso repertório. Mas dá, uma amiga nossa fez uma com farinha de arroz, então dá pra fazer uma versão sem glúten. E você pode diminuir também as quantidades, né, de açúcar, que seria a parte não light do negócio. E também, oi Mari, também o que vai acompanhar dá pra ser bem variado também. Então eu acho que essa receita, não tô enrolando não. Eu acho que essa é a receita mais light que a gente vai compartilhar até agora. Porque tem ovo, né? Então, proteína. Não, tem proteína. Proteína, né? Light, mas... né? Não sei se colou, não. Boa noite, pessoal. Para quem não tinha visto ainda. Estamos aqui na nossa... Mais uma live de sexta-feira à noite. Nesse momento intercedendo para que as outras lives caiam. Tô brincando. Não, que isso, né? Que deem certo, né? A gente precisa de vocês. Tem espaço para todos, né? Sim. Mas... Inclusive vai ter live, né, do Nobre Carpinteiro também hoje. É verdade. A gente mais tarde. Estavam tocando aqui em casa hoje. Mas o nosso tema de hoje, né? A gente pensou nele por causa do vídeo. Aliás, se você ainda não é inscrito no meu canal, no YouTube, Espírito e Vida, você pode se inscrever lá, tá? Deve ter algum link em algum lugar aí. Mas o vídeo dessa semana fala sobre semear na carne e semear no espírito, né? E a gente pensou sobre essa coisa de semente, de coisas que a gente quer cultivar, né? Porque, na verdade, coisa ruim a gente não precisa, né, cultivar. É só deixar crescer. Mas coisa boa a gente precisa
se a gente quer colher, a gente precisa em algum momento plantar, né? Então Verdade. é sobre isso que a gente quer compartilhar. Pra semear coisa ruim não dá muito trabalho, né? Só Não deixar dá o trabalho, negócio. não. É só deixar fluir. Só Infelizmente é a deixar fluir. Ainda mais verdade, eu. né? Do nosso coração, né? Ainda mais Essa é a eu. realidade. Agora, pra gente semear coisas boas, né? E semear no espírito, né? Aí já é outra coisa, outra história. Embora, claro, a gente conta, né, com o poder do espírito. Exatamente, exatamente. Mas E é uma isso. luta, né? É uma Sim. batalha. E a gente pensou nessa receita, na verdade, Ó, porque... a Mari falou que as lives estão caindo mesmo. Não sabia que era a oração contrária da gente. Não, mas eu só tô orando por oração contrária nessa hora agora, tá? Oração contrária das outras lives é só agora, tá bom? Nos outros horários eu não tô orando. Não sei se melhorou ou não. Deve ser outra pessoa. A gente tá falando sobre semear no espírito. E você... É verdade, isso é semear na carne. Mas isso é só para ilustrar. Só para ilustrar. Mas, na verdade, essa receita aí, a gente pensou nela porque a gente tem feito em alguns sábados de manhã, né? E aí eu fico pensando, gente, coitada da Carol, dá tanto trabalho, né, que a gente acorda. As crianças normalmente 5h30 já começam a perturbar, né? E aí a gente vai enrolando. No sábado a gente consegue enrolar um pouco mais para elas levantarem mais tarde, mas aí a Carol ainda levanta, vai para a cozinha, aí prepara, né? Dá tanto trabalho, né? E é tão rápido. As crianças, agora com 5, comida aqui acaba num instante, né? Mas dá trabalho, mas eu fico pensando também nas memórias que a gente está construindo, né? No que a gente está cultivando, né? E a gente gosta muito de café da manhã, né? E a gente gosta muito de café da manhã. É uma coisa que É verdade. tem um valor muito forte aqui na nossa casa. E tem um casal, né, que a gente... Muito amigo deles, o Luke e a Cristina, que eles são missionários também, né? Eles, vamos dizer assim, eles eram a geração anterior à nossa, lá em Fortaleza, né? Sim. E é uma receita deles, né? Foram pioneiros lá, né? Podemos dizer. A Cristina foi uma das primeiras missionárias que chegou lá em Fortaleza, né? E a gente, algumas vezes, né, esteve com eles, né? E assim, eles tinham essa coisa de, no fim de semana, né, fazer um café da manhã diferente e tudo. Então não é nem assim necessariamente pela receita em si, né? Mas pela memória, a coisa de a gente estar com eles e tudo, e da gente querer cultivar isso para E nossa até família pensando também. sobre cultivo, eles semearam bastante, né? É verdade. Lá em Fortaleza, assim, pensando nessa metáfora, né, que a gente está usando, né? Eles foram pessoas que a gente pôde já, quando a gente chegou lá, em 2008, a gente já, né, pegamos o caminho já trabalhado, né, por eles e pela equipe que estava antes, maciado, né? O povo lá em Fortaleza é muito difícil, né? A Jéssica tá, a Mari. Aí eles deram uma maciada pra gente, assim. Entendeu? Tô brincando, a gente tem saudade de Fortaleza, tá? Verdade. Mas então, vamos começar, né? A receita. Eu vou botar aqui no tripé. A gente tá fazendo testes, tá, gente? Aí se vocês tiverem dicas, assim, podem dar dicas, né? Dá com carinho, assim, não humilha muita gente, não. Esse negócio aqui não vai dar certo nisso aqui. Não vai dar, não. Eu acho... Não, vai, vamos fazer de conta que vai dar certo. Vai tentando. Vamos lá. Negócio Então tá. cair, né? Esse aqui já caiu umas 2 vezes já troquei a tela desse celular 2 vezes. Pois Vamos lá, isso vamos lá. que é o medo. Vai lá, Tudo vamos bem. ver se vai fazer de conta Então que vai tá, dar né? Ó, vou falar os ingredientes primeiro, certo? A gente separa os secos e os outros ingredientes, os molhados, né? Então, é 1,25 xícaras de farinha de trigo. Essa receita é bem simples, gente. Eu achei mesmo no Google, panqueca americana. A primeira que aparece lá não era a receita da Cristina? Essa daqui não é da Cristina, não. Pô, eu menti na live. Ai, desculpa. Semeei na carne. Não, mas é americana, é parecida, com certeza. Tá. Desculpa, Léo. Tá bom, eu não Momento sabia, de- gente. Resolução de Resolução de conflito. conflito. Vamos voltar pra live passada. Então tá, né? Aqui, ó, 1,25 xícaras de farinha de trigo. Tá mostrando a farinha de trigo? Agora tá. 1,25 xícaras. 1 colher de sopa de açúcar, que é esse aqui. 1 colher de sopa. 3 colheres de chá de fermento em pó, que é esse aqui. E também uma pitada de sal, certo? Esses são os ingredientes secos que a gente já mistura todos eles aqui. Pra você que não sabe o que é pitada de sal, isso é uma pitada de sal, tá? Eu peguei uma pitada e coloquei aí. Eu acho que
Não, é porque eu lembro da história da pessoa que Tá, que casou e Não. recebeu um caderno de receita, e aí tinha uma receita com uma pitada de sal. Aí ela ligou pra sogra pra perguntar o que era pitada de sal. Ah, entendi, Léo. Mas é verdade, Eu é. acredito. Ah. Ó, mexendo, né? Isso aí você sabe fazer, né, gente? Mexida, né? Ai, mas tudo bem. Aí, no outro a gente vai misturar os ingredientes molhados, né? Que são 2 ovos levemente batidos, que é o que eu vou fazer agora. Depois, 1 xícara de chá de leite e 2 colheres de sopa de manteiga derretida. Que eu já derreti antes, vou só acrescentar aqui, certo? Então tá, os ovos estão aqui levemente mexidos. Vou acrescentar o leite. Estão vendo o leite aí, Carol? Tá dando pra ver o leite? Acho que deu sim. Oi, Jô. Aí, ó, acho que sua mãe conseguiu entrar. Olá, estamos aqui fazendo panqueca, viu, Jô? Enquanto a gente conversa. Só que é uma panqueca diferente. É a panqueca dos gringos, É né? panqueca doce, né? Pra tomar café da manhã. Aí eu vou colocar agora a manteiga derretida. 2 colheres de sopa de manteiga derretida. Isso, que eu já tinha derretido. Eu até derreti na frigideira que eu vou fazer a panqueca, porque assim já dá uma untada. Entendeu? Já vai aproveitando, né? E agora, lentamente, a gente vai acrescentando o líquido, essa parte líquida aqui, na parte seca, sem misturar em excesso, é o que diz na receita, né? Então eu vou colocando e misturando aos poucos. E a ideia é que isso aqui já vai chegar na textura ideal, né? Então agora eu vou dar uma misturadazinha aqui só pra ficar mais homogêneo. Aí a base é essa, é isso aqui. O que a gente vai fazer depois que ela ficar, né, misturada mesmo por completo, é colocar na frigideira, né, a porçãozinha certa e vai fazendo as panquequinhas. Vai mexer até ficar homogêneo, né? Isso. A gente pode orar, a gente não orou ainda, né? É verdade. Sou eu que oro, né? Pode orar. Saiu de novo do quarto. As crianças sabem que tá acontecendo alguma coisa. Vai ter no café da manhã, tá bom? Vocês já jantaram já, vai dormir. E para de correr. É, gente, as lives sempre serão invadidas agora. Amanhã eu vou fazer pra vocês também, tá bom? Tá fazendo panqueca ainda. Tô, pode ficar tranquila, que amanhã vai ter pra vocês, tá? Pronto, vão dormir. Vamos lá, né, então, gente. Vou orar, então, pela nossa live. Senhor, muito obrigada por mais uma chance que a gente tem de compartilhar o que o Senhor tem nos ensinado, né? E eu oro para que esse tempo seja um tempo frutífero, que aquilo que a gente conversar possa trazer uma boa reflexão para os nossos irmãos que estão assistindo com a gente. E que a receita também dê certo, né? Que seja legal também. Quem for fazer também tenha uma boa experiência. Em nome de Jesus. Amém. 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 E aí, pessoal? Peraí. Então tá. Acho que dá pra ficar aqui, ó. Vem pra cá, vê se você consegue sair. Mas essa luz tá boa? Tá meio estranho. Acho que tá. Ah, tá boa, é verdade. É porque eu fico assim como Talvez iluminado, chegar né? só um pouquinho mais pra cá pra você. Bem, tá praticamente Parecendo um no anjo. ponto, ó. No final ela fica bem homogêneazinha. E agora eu vou começar a colocar na frigideira as porções. O legal para essa hora da frigideira é ter uma conchazinha pequena, né? Uma concha de feijão, de preferência... enfim, uma concha pequena. Como eu não tenho, a minha é muito grande, então ficaria uma porção grande, eu vou usar uma medida mais ou menos de umas 2 colheres de sopa. Aí eu faço do jeito que não é tão prático, que eu coloco na xícara e jogo na frigideira. Mas dá certo também, né? O ideal seria usar uma conchinha menor, que ficaria mais rápido. Eu vou aqui pra frigideira. Ilustra aí rapidinho, aí eu sento lá com o pessoal, né? Enquanto você faz a Tá bom. parte aí. Bora lá. Essa boca vai acender agora? Ah, acendeu. Já Essa tinha boca... acendido na outra hora. É.
Essa boca sente quando quer. Na verdade, todas as desse fogão, né? É. Temperamentais. Vou pegar aqui a colher? Vou botar aqui por enquanto. Eu vou só mostrar na hora que a Carol for fazer botar a xícara lá, tá? Mas então, gente, o tema, né, como a gente falou, é semear no espírito. Ó, aqui, Léo. Tô colocando Tá. aqui. Tá. Deixa ela colocar aí. Coloquei 2 colheres de sopa, tá vendo? Aí eu vou testando também, vou vendo. Ah, ficou muito grande, ficou muito pequeno, entendeu? Eu gosto delas menorzinhas. Aí eu vou deixar aqui, tô achando que tá meio líquido, né? Mas vamos testar. Vou testando, qualquer coisa eu faço alguma variação aqui, se for necessário. Eu acho que tá bom, sim. Será que o ovo era muito boa. grande? É, talvez. Mas qualquer coisa eu coloco um pouquinho mais de farinha. Isso que é bom, dá pra... Eu aviso se eu colocar mais farinha. Tá bom. Então vamos ver uma ficar pronta, né? É rápido, ver, né? Tomara que ela fique É rápido. pronta, ó. É rápido. Vamos ver se vai funcionar. Gente, é engraçado, né? Que as coisas que dão certo na vida real, na frente das câmeras, nem sempre dão certo. Mas eu acho que vai dar certo, gente. Tô achando. Esperar um pouquinho. Também a frigideira ainda tava meio fria. Ok, mas então tá. Vou começar, né? Compartilhar. Vou pegar aqui a Bíblia. Lá em Gálatas, né? Foi o texto que eu usei. O texto que eu usei lá no vídeo foi o texto de Gálatas, no capítulo 6, né? Mas você deve saber que o capítulo 5 de Gálatas fala sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito. Então, vamos lá. Gálatas 5. Gálatas 6, desculpa, vou para Gálatas 6, tá? Gálatas 6, versículo 7, se eu não me engano. É isso mesmo, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ó, essa primeira ficou feinha, tá? Mas ficou pronta. Ficou pronta. Não tá uma forma muito bonitinha, não. Vamos Mas ver se é a próxima. Eu achei que ficou meio mole demais. Acho que eu vou colocar um pouquinho. Eu vou tentar mais uma vez e qualquer coisa eu vou colocar um pouquinho mais de farinha. Tá bom. Vocês já viram, né? Desvendaram o mistério aí de como é que faz, como é que funciona. Pois então, pessoal. Mas o texto, né, que a gente está lendo fala sobre semear para a carne e semear para o espírito, né? E a gente ficou pensando o que é isso, né? É claro que a gente... Se você for pensar no capítulo anterior, que fala sobre o fruto da carne e o fruto do espírito, então eu acho que ajuda a entender. Semear para a carne seriam as coisas que a gente faz que podem, que vão resultar no fruto da carne. E semear para o espírito, a mesma coisa, né? Só que coisas que a gente faz e que vão resultar, né? Que vão resultar na colheita do fruto do Espírito, né? E aí, assim, antes de falar exatamente sobre qualquer coisa que a gente possa fazer para semear, eu preciso fazer uma ressalva, né? De que fruto é uma coisa que é produzida por Deus, né? Não é algo que é produzido por nós. Por exemplo, quando a gente fala sobre uma árvore, sobre o cultivo de qualquer coisa, né? Apesar daqui em casa que a gente não consegue cultivar nenhum vegetal, tudo que a gente traz, a gente esquece de regar, acaba morrendo depois. Mas assim, uma pessoa que cuida e que faz as coisas direitinho, ela não tem nenhuma... O que ela pode fazer? Ela pode botar no bom solo, pode regar, pode cuidar bem, mas assim, ela não tem o poder de fazer aquilo crescer. E na nossa vida também a gente não tem o poder de produzir algum resultado. A gente precisa realmente da graça de Deus, né? Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, sobre uma vida abundante, a vida que Jesus ele veio para nos dar, para nos oferecer, isso não é algo que a gente conquista com força de vontade, com, sabe, eu vou ser uma pessoa muito boa,
Né? Eu mesmo já me lembro assim, de quantas resoluções eu já fiz. Nunca mais vou fazer isso. Não, agora agora eu vou ser uma pessoa organizada. Né? Quantas vezes eu já decidi isso? E é claro, né? Coisas mais práticas, né? A gente até consegue aplicar técnicas, né? Pedir ajuda de alguém para conseguir aplicar. Mas quando a gente fala sobre vida espiritual, sobre a verdadeira vida, só em Cristo a gente consegue, né? Só Ele pode nos capacitar a produzir esse tipo de resultado. E então, se a gente quer, né? Então essa é a primeira ressalva, né? É só Deus que pode nos levar, de fato, a produzir esse tipo de fruto, né? Mas, claro, se a gente quer, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Eu não sei se eu acertei todos, né? Mas essas coisas todas a gente conquista, entre aspas, né? Mas a gente precisa semear, né? A gente não tem o poder de produzir, mas a gente tem o poder de semear para ver essa colheita na nossa vida, né? E como é que a gente faz essa semeadura? Né? Exemplos de coisas, né? A Carol estava falando, né? Ela fez no stories dela, né? Uma pergunta sobre o tempo de pandemia, né? E como é que estava sendo para as pessoas, né? Esse tempo de isolamento que a gente está vivendo. Uma coisa que a gente é muito importante, né? É o nosso devocional, é o nosso tempo com Deus, né? A gente já falou, acho que quase todas as lives. Acho que quase fala. toda live a gente fala, mas é muito importante mesmo, né? Porque é como se você abrisse uma janela, né? No seu dia, na qual você está em contato com as coisas de Deus. Não significa, né? Eu quando não conseguia ter devocional todo dia, eu achava assim, o dia que eu conseguir ter todo dia um tempo com Deus e tudo, eu vou ser um gigante espiritual. E, na verdade, pela graça de Deus, eu consegui, né, desenvolver esse hábito. E eu vi que eu não mudei tanto assim como eu achava que ia mudar. Mas eu percebo assim, a janela, né, essa conexão com o Senhor, e a oportunidade de ouvir a voz dele, né, de orar, de abrir meu coração para ele. Então é um hábito que a gente pode cultivar para ter essa colheita, né? E aí a Carol até compartilhou. Você conseguiu me mandar, Carol, o resultado? Consegui. Vamos ver aqui. Qual foi o resultado, né? A Carol perguntou para as pessoas como é que elas estavam nessa parte. A né? primeira pergunta era se a pessoa estava conseguindo manter o devocional mais constante, mais regular, né? Ter um tempo mais regular de devocional. Foi a primeira pergunta. Tá, deixa eu ver. A maioria Seu tempo com Deus. Sim, Ó, tá vendo? Ó, um resultado legal, ó. 19 pessoas disseram que estão mais constantes nesse tempo, né? E 5 disseram que o quê? Está mais difícil de acontecer. Está mais difícil, né? Mas, assim, é algo que a gente precisa... Eu entendo a questão de ser mais difícil, né? Porque eu acho que antes, né, a gente tinha a possibilidade de sair, né? Se fosse o caso da sua casa ser muito cheia, de sair. Ou então, se a sua casa, né? Se as pessoas saíam da sua casa, você ficava sozinho. Agora meio que tá todo mundo em casa o tempo todo. É mais... né? Pra mim é um pouco mais difícil, eu confesso. Né? Apesar de tá conseguindo, mas está sendo difícil para mim, né? Mas é um hábito que eu quero, né? Que eu não posso deixar de ter para eu experimentar essa colheita na minha vida. Mas é claro, a gente não tá, né? E aí nessa live eu queria mais concentrar nas coisas que a gente pode fazer como, né? Assim, nos frutos que a gente quer colher na nossa vida como um todo, né? E tem coisas que a gente pode fazer, né? A gente pode correr o risco de ser muito pragmático, né? De só fazer aquilo. Por exemplo, você precisa comer. Então o que você faz? Você faz comida. Né? Mas a comida ela pode ser mais do que algo para somente alimentar o seu corpo. Ela pode trazer mais alguma coisa para a sua vida. Né? Pode ser um tempo de comunhão com a sua família. Pode ser um tempo onde você está demonstrando amor e tudo. Então, essas coisas a gente precisa de esforço, né? Para a gente poder semear, para a gente poder colocar na nossa vida. Né? Então, essa questão do exemplo que a gente deu no início, né, da panqueca, a gente quer que tenha uma experiência. Né? Tanto a Carol quanto eu, a gente tem mães que cozinham bem, né? Então a gente tem essa memória, né, de
das nossas mães fazendo coisas no fim de semana, fazendo doce, bolos e tudo. Era algo crucial? Não. Muitas famílias passam sem isso, né? Não, muitas pessoas não têm talento nessa área, né? E aí talvez vão ter que desenvolver outras coisas, mas são talentos que nossas mães têm e elas usaram isso para cultivar uma memória que edificou a nossa vida, que nos abençoa, né? Então, é esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que sair fazendo receita, aprender a fazer pão agora, mas talvez de não ser tão prático. É muito bom. Eu sou muito prático. Eu gosto muito de coisas que vão trazer um resultado para a minha vida imediato. Mas algumas coisas a gente precisa fazer sem necessariamente ver aquilo, né? O resultado daquilo, né? E perseverar mesmo sem estar vendo o resultado. Porque em algum momento a gente crê que a gente vai experimentar, que a gente vai ver o resultado. E aí vamos ver o resultado dessa panqueca aí rapidinho? Tá, o cheiro tá bom. Tá dando uma melhorada. Que ela ficou meio líquida dessa vez, mas eu consegui entender um pouco. Você colocou mais farinha? Coloquei bem pouquinho, porque eu também fiquei com medo de colocar muito. Consegui dar um jeitinho. Você colocou quanto de farinha a mais? Acho que 1/4 a mais de xícara, né? Porque era 1 xícara e 1/4. Então foi 1,5 xícara, né? Foi 1 xícara e meia. Mostra aí o prato aí, produção. Ah, sim, é verdade. Viu? Algumas ficaram meio desengonçadas. Mas tá vendo? Ela pegou o jeito. Já estavam meio... Estão dando uma melhorada. Talvez, né? Na hora de semear, né? Talvez também tenha isso. A gente quer criar um novo hábito, né? Quer fazer alguma coisa diferente e pode ser muito difícil no começo, né? A gente não tem prática, não dá certo. Uma coisa, gente, por exemplo, a gente até quer fazer uma live sobre esse assunto especificamente, mas a ideia de culto doméstico. Que todo mundo acha bonito, lindo, mas, cara, é meio caótico, né? Pra fazer disso um hábito. Especialmente no começo, parece assim, não, gente, isso não vai dar certo. Vamos parar com esse negócio, entendeu? Mas depois a gente vê as coisas pegando o jeito, né? A gente vai pegando o ritmo das coisas. A gente estava falando também sobre semear nos relacionamentos, né? E aí vamos ver aqui o resultado da enquete. Que a Carol também perguntou isso, sobre se as pessoas estavam conseguindo estava se sentindo mais próxima da sua família. Dos seus familiares. Deixa eu ver aqui. Cadê? Em seus relacionamentos com a sua família, você tem se sentido mais próximo? Sim ou não? Quem disse 23 votos para sim e 3 para não. Muito bom, né? Um resultado bom. Sinto muito por essas pessoas, né? Pelos 3 que disseram não. Mas fico muito feliz porque também tem sido uma oportunidade de a gente estar mais próximo da nossa família. Deus meio que obrigou, né? E a gente, engraçado, porque pra nós, né, porque a gente há muito tempo, né, desde que antes da gente casar, a gente mora distante, né, da nossa família. Então a gente meio que se acostumou com isso, né? Mas é interessante porque com isso eu acho que a gente tem tido mais contato, né, Carol? Com a nossa família também. Sim. De certa forma a gente tem tido mais, né? Ligado mais, porque eles estão mais em casa, né? Eu acho que isso é legal também. Tipo, às vezes a gente... Esses dias eu fui como eu falei, né? Saudade de Fortaleza. Aí esses dias assisti o culto da IPF, né? Que era a nossa igreja lá, pela internet. E aí eu pensei assim, gente, por que eu nunca fiz isso antes? Porque assim, eles já fazem isso há muito tempo, né? Já transmitem o culto ao vivo há muito tempo. E eu pensei, cara, por que eu nunca fiz isso antes, né? E várias, tipo assim, por exemplo, os nossos amigos, meus colegas de turma, né, da UERJ, aniversário, cantar parabéns. Então assim, coisas que estavam ao nosso alcance, né? E a gente não tinha feito e agora a gente está tendo essa oportunidade de fazer também. Mas eu acho que outra coisa que a gente estava falando também, né, Léo, é que às vezes semear nos relacionamentos pode ser uma coisa meio assim... Às vezes não, né? Acho que tudo que a gente quer semear pro bem, nem sempre é fácil, né? Às vezes, sei lá, eu penso assim em mim, que sou um pouco introvertida, tenho um lado mais introvertido. Dá uma certa preguiça, né? Ter que cultivar, embora eu amo muito meus amigos, minha família, mas rola uma preguiça às vezes, sabe? De, tomar essa iniciativa, né?
Mas mesmo que role a preguiça, eu sempre faço, mesmo quando é um esforço, quando eu sinto que está sendo um esforço maior, eu tento fazer. Porque eu sei que quando a gente precisa, é tão bom, né, a gente poder ter pessoas a quem recorrer. E a gente cultiva nesses tempos em que tá tudo, em que as coisas estão melhores, né? E nos tempos em que a gente passa por alguma dificuldade, porventura a gente tem oportunidade também de colher nessa área, né? Então, e muitas vezes eu acho que envolve mesmo sair um pouco da nossa zona de conforto, mesmo na quarentena. Porque às vezes você pode pensar, já tive um dia tão cheio, já fiz tanta coisa, já estive em ligações o dia inteiro, né? Quem está trabalhando em casa. Mas, então ainda vou inventar mais uma ligação para fazer, mas vale a pena, né? Investir nos relacionamentos também. Claro que a gente precisa respeitar os nossos limites também, né? Não precisa ser exagerado, assim, o uso do tempo precisa ser com sabedoria, mas a gente tem que ter essa perspectiva também. Eu acredito que... Não, eu acho que foi muito legal a Carol ter lembrado disso, né? Porque é uma coisa que eu acho que a galera que tá na nossa geração, assim, na nossa idade, né? Os 30 e poucos, né? Todo mundo tá meio assim, cansado um pouco de investir em relacionamentos. Porque a gente veio de por exemplo, faculdade, né? Você vê a pessoa todo dia, né? Ou mesmo quem tá, né, no emprego formal mesmo, né? Você vê a pessoa todo dia, é muito fácil, né, você se relacionar com aquelas pessoas que estão ali. Mas uma vez que você se afasta, cara, é difícil, né? E é difícil a gente manter, assim, tipo, por exemplo, tomar iniciativa com outras pessoas, começar tudo de novo. Chegar aqui em São Paulo, né, mesmo. Graças a Deus a gente encontrou uma igreja bem legal, assim. Mas, assim, dá trabalho, né? Você pensar assim, cara, eu vou começar tudo de novo, assim, vou criar relacionamentos com outras pessoas. Isso é uma coisa, sei lá, que desgasta. E a gente até tá numa fase, essa fase de filhos pequenos, né? Que a gente demanda muita energia nossa. Então a gente nem tem tempo, assim, de ficar pensando nisso, sabe? De ficar pensando em amizade. Mas tem horas que bate uma falta, né? Faz falta. Sente a necessidade. A gente sente a necessidade. E aí, se você não cultivou, cara, você não vai ter, né, as pessoas. Então eu lido um pouco com isso, assim, de perceber que eu deixei, né? Minguar alguns relacionamentos que eu acho, pô, valeria a pena ter investido, sabe? Pagar o preço de manter aquele Eu vou guardar essa vínculo. massa e eu acho que essa quantidade aqui tá boa pra gente. Tá bom. Na geladeira. Ela acha que essa quantidade tá boa pra gente. Olha só um negócio. Por isso que a gente tá engordando. Por isso que a gente tá engordando. Ela acha que essa quantidade tá boa pra gente. E aí, gente, ó, assim, sobre a panqueca, você que nunca comeu, eu acho que ela tem mais graça pelas coisas que você coloca junto, né, Carol? O que você acha? Legal, é verdade. Os acompanhamentos, né? E aí, vai dar certo assim? Não vai dar certo, não. Aonde é melhor eu ficar? Peraí, deixa eu dar um jeito aqui. Vamos mudar. Vai falando aí alguma coisa edificante. Fala uma coisa edificante. Eu tava falando dos acompanhamentos. Então tudo bem. Ai, meu Deus. Mas assim, pode ser tanto... Se a gente tivesse um amigo, né, bom de câmera, ele podia ajudar a gente com essas coisas. Tem que apagar a luz de lá, né? Mas acho que assim dá certo. Aí você vem aqui pro lado... Ups, desculpa. Acho que vai dar certo. Só fica longe pra gente conseguir enxergar, né? Vamos ver os comentários? Vamos ver se alguém falou uma coisa interessante, né? Não, tô brincando. É sempre interessante o que vocês dizem, gente. Mas eu com esse olho aqui não vou conseguir deixa eu enxergar. ajudar nessa parte. Vamos lá, pessoal. Enquanto a Carol ouvir os comentários, eu vou orar, tá? Senhor Deus, obrigado por esse alimento, pela tua provisão e pela oportunidade de a gente compartilhar esse momento com os nossos amigos, Senhor. Eu oro para que essa comida nos alimente, para que a tua palavra também nos encha, Senhor, nos inspire nessa noite, que todos nós possamos sair daqui com boas sementes para levar para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. A Jéssica estava pedindo a receita. A receita eu posso repassar, mas ela é bem fácil de encontrar. É panqueca americana. É a primeira receita que aparece. Se eu não me engano, é do Tudo Gostoso. E
os comentários aqui, né? Retornar a relação... sobre o culto doméstico. A Mari falou que vive desistindo. É isso aí, perseverar, né? E uma coisa também, a gente pensa até em... Vamos tirar uma foto, mas não dá pra... Essa luz, gente, é muito forte. Não pega, né? Não pega a gente... Tá muito difícil aqui tirar. Tira depois. Vou tirar uma foto da panqueca e depois da nossa. Uma coisa que eu sempre costumo dizer para quem tem esse interesse, né, em adotar esse hábito do culto doméstico é que não precisa inventar muito, né? Pode ser uma coisa bem simples. Mas deixa pra live do culto doméstico. Mas vou deixar pra live do culto doméstico. Pode ser simples, né? Mas o que eu posso dizer é isso, Mari, começa que vai dar certo, não desiste. Persevera aí. A Andréia, né? Oi, Andréia, falou sobre retomar relações, né? Começar coisas novas. Tem que ter investimento, é verdade. E às vezes, uma coisa interessante, Léo, que às vezes a gente olha assim, né? Pode olhar para algumas pessoas que já estão colhendo os frutos. Que já estão colhendo os frutos e pensar assim, poxa, que sorte, né? Ou que legal. Mas a gente às vezes não sabe o quanto que aquela pessoa já semeou também, né? Claro que eu gosto sempre de lembrar daquilo que o Léo falou no começo, da graça de Deus, né? Que até para semear, até para fazer os esforços que a gente precisa fazer, a gente depende dele, né? Então a gente não quer dar essa ideia errada, sabe? De que é uma coisa assim, só nós resolvemos tudo sozinhos. Mas tem sim uma participação, Deus fez esse mistério, né? Que envolve o semear, a dependência dele e o nosso agir também. E aí, isso eu acho bem interessante. E eu vejo isso como um certo mistério de Deus. Porque envolve essas duas coisas, né? Mas se você pensar na saúde, em tudo que a gente precisa para agir, fica mais claro como a gente depende dele mesmo, né? Mas envolve mesmo, concordo, André. Tem que ter um investimento, né? Se a gente quer ter esses bons resultados. E a gente estava falando também sobre... que talvez semear no espírito para colher coisas boas e colher frutos do espírito seja mais claro. Agora, a gente estava falando sobre a ideia de semear na carne e o resultado são as obras da carne. E como que isso aconteceria, né? Lembra que a gente estava conversando sobre isso? Lembro. É porque eu me desconcentrei aqui. Olha, gente, então, o Léo fez um acompanhamento. Calma aí, deixa eu... Melhorou, né? Ele colocou queijo, mussarela e geleia de morango, tá bom, gente? Isso é pra vocês ficarem babando mesmo. A Carol que fez a geleia de morango. Eu fiz essa geleia de morango. E é isso, a gente usa com chantilly também. Eu não fiz agora, porque aí eu achei que ia ser demais. Dá muito trabalho, chantilly. Pode ter bacon, porque assim, quando a gente faz essa panqueca, a ideia é um café da manhã americano, né? Então a gente faz bacon, ou linguiça, se tiver calabresa, ovos mexidos, embora eu não coma, né? Mas o restante da família come. O que mais? Frutas, né? A gente coloca com chantilly, mel em cima. Antes de falar sobre a coisa do fruto da carne, né? Queria só comentar, né, enquanto a Carol come. Eu vou colocar banana. Vou cortar uma bananinha e colocar com isso aqui, ó. Então, mas... porque, como eu falei, a gente às vezes pode ser muito prático sobre o que a gente quer fazer, né? E aí, pra gente poder colher algumas coisas na nossa vida, a gente não pode pensar só na questão imediata. E eu tava lembrando, até procurei o trecho aqui, mas não consegui. Mas tem esse livro aqui... Andando com um Tanque Vazio. E eu me lembrei de uma história desse livro, na qual o autor... E eu vou contar a história meio mal contada, tá? Posso estar errando em alguma coisa. Eu lembrei agora aqui, né? Tinha lembrado antes, mas não procurei. E aí, agora que eu lembrei, não vai dar tempo de encontrar. Mas ele conta sobre uma revisão assim, de orçamento que eles fizeram na casa deles. E eles perceberam, né? Outras épocas, né? Que eles gastavam muito com interurbano. Eles moravam distante da família e gastavam muito com interurbano e resolveram cortar esse gasto, né, que tinham para poder, né, ser mais sábios no uso desse dinheiro. Mas aí ele percebeu que a esposa dele ficou muito mal assim com isso. Ela concordou, viu que era uma decisão sábia,
mas ficou triste, percebeu que era importante para ela esse contato frequente que ela tinha com os pais pelo telefone. E aí eles decidiram voltar atrás nessa decisão e dizer, não, isso é uma coisa muito importante, ok, nós vamos gastar mais e vamos continuar. E parece que, e ele ficou muito grato assim depois por ter feito isso, né? Porque ele percebeu o resultado, né? Nas emoções da esposa. E pouco tempo depois teve alguma situação com os pais dela, não sei se morreram ou teve uma doença, e para ela foi muito importante o fato dela ter cultivado isso, né? Ter feito algo durante esse momento. Então a gente pensa assim, poxa, mas é um gasto, né? Poxa, eu faria outra live que eu sou pão duro, né? E aí algumas vezes eu penso assim, não, pô, a gente vai, né? Gastar mais mas a gente pensa, cara, não, isso é importante, isso é algo importante. Então, por exemplo, nesse tempo em Fortaleza, né, que a gente morou lá em Fortaleza, era custoso para nós ir ao Rio, né? A gente ia todo ano, né? No mínimo uma vez. E quando as crianças nasceram, então, a gente viu assim, cara, é muito importante, porque a nossa família não tá junto, né, para ver essas coisas que a gente vê. É uma fase muito legal e que passa muito rápido, né? Então, a gente fazia, né, colocava isso como uma alta prioridade. A gente viu, e aí assim, a gente não tinha esse, né, dinheiro sobrando e tudo, mas a gente viu como Deus provia, né? Às vezes através da nossa própria família, pra gente ir. Teve uma vez que um casal de amigos nossos, né, perguntou pra nós, né, e a gente realmente não tinha, assim, como ir, né? E aí eles compraram, tipo, usaram as bilhas dele pra gente poder ir. Foi uma surpresa, a gente nem pensava em pedir isso, né? Então a gente valorizava e via como Deus abria espaço, né, no nosso orçamento para esse tipo de coisa, né, para coisas importantes. Então, eu não sei qual é o sacrifício, pode ser de tempo, né, para você, de tempo, ou de dinheiro, ou de, sei lá, coisas importantes, né, que... às vezes, como eu falei do exemplo, né, de energia, né, ou de, não é o meu natural, né, eu ouço também algumas pessoas falarem isso, né, pensando nessa parte de relacionamento, eu sou assim mesmo, né? Sei lá, é mais difícil eu me relacionar, mas vale a pena, né? Às vezes é um sacrifício nisso, né? De você fazer algo diferente do que você está acostumado a fazer, né? É verdade. Então é algo assim, custa, né? Só ver o horário, né? É um custo, mas assim, para tudo que a gente... tudo que a gente quer colher, a gente precisa semear, né? Mas agora falando sobre a questão do semear na carne, né? Eu acho que assim, uma maneira bem clara, bem evidente de semear na carne é não fazer nada. É você deixar as coisas seguirem o seu fluxo natural, fazer só aquilo que você tem vontade, né? Se acomodar, Se acomodar. E realmente, gente, olha, honestamente, ficar em casa pode ser muito confortável, sabe? Para muitas pessoas, né? Essa coisa de, não quero sair, não quero ver gente, não quero falar com ninguém, né? Você escolhe o que você vai assistir no Netflix. Toda vez que a gente vai assistir Netflix com alguém, junto com alguém, é o maior trabalho para decidir o que vai. Então é melhor você ficar em casa sozinho, né? Fazer as suas coisas, escolher. Mas se você quer... Então assim, se você não fizer nada, simplesmente você não vai ter... Não vai ter nada, é muito mais tranquilo, né? Ou até mesmo com as crianças, né? O tempo passa muito rápido também, né? Então é muito fácil a gente entrar na questão da rotina e fazer o que tem que fazer. Já é muita coisa. Então você vai inventar ainda. Às vezes eu penso assim, meu Deus, Carol inventa ainda de fazer receita com as crianças, gente, né? Vocês viram o vídeo da Davi comendo a receita. Então assim, cara, né? Mas é aquela coisa, se você não fizer nada, vai ser o curso, as coisas vão seguir simplesmente o seu curso natural. Mas outra maneira de semear na carne é também agir ou tomar decisões, fazer resoluções, sem contar com a ajuda do Espírito, né? Então, algumas vezes, por exemplo, a gente pode... As crianças ainda estão acordadas. Estou ouvindo vozes ali. Tá. Não sei, né? Deixa eu concluir.
Mas Quem sabe assim elas vão acordar mais tarde, né? Não. Mas algumas vezes Decisões, resoluções sem o por exemplo, a gente quer determinado fruto na nossa vida, então a gente começa a se comparar com outras pessoas, né? Competir, e o resultado na nossa vida vão ser as obras da carne, né? As obras da carne são conhecidas, fala inveja, imoralidade sexual, né? Então essas coisas, muitas vezes na tentativa de fazer o bem, entre aspas, ativismo, né? Você pode cair no ativismo para tentar produzir no seu próprio esforço os resultados na sua vida. E isso também é agir na carne, né? A gente estava falando também até da acomodação em relação ao pecado, né? Alguns pecados que a gente não leva tão a sério quanto outros, como se tivesse assim, esses, né? Por exemplo, a fofoca, mentira, né? Umas mentiras assim, leves, né? Mentirinhas. Enfim, alguns pecados que parecem, a gente tem a impressão que a gente gula. É verdade. Reclamação, né? Murmuração. Então, alguns pecados que parecem que são mais tolerados, né? No nosso meio do que outros. E a gente meio que vai se acostumando e isso também vai dando resultado no nosso coração, né? Isso resulta em coisas também ruins pra gente, né? Às vezes relacionamentos nocivos, né? Eu acho interessante como o pecado, né? A gente não pode ignorar que a gente está num mundo de pecado, que a gente está rodeado e tudo, mas a gente não pode pensar com isso que o pecado está só ao nosso redor e que não está em nós também. Às vezes eu fico pensando que algumas coisas a que a gente se expõe são como ímãs que trazem à tona algumas coisas que estão no nosso coração, entendeu? Então aquela coisa tá ali, aquele potencial para o mal tá ali. Mas se eu sou exposto, né? Por exemplo, fofoca. Vamos dar um exemplo bem claro, né? Fofoca. Todo mundo gosta, né? Tipo, Provérbios fala que os mexericos são deliciosos, né? E você tá lá, mas aí alguém vem te contar alguma coisa, você não sabe o que aconteceu com fulano. Cara, dá aquele... Não dá uma... né, um desejo de... Então tá meio que como atiçando alguma coisa que tá lá no fundo de você, né? E tá trazendo aquilo à tona. Então, semear na carne pode também acontecer pelas coisas a que a gente se expõe. Né? Até mesmo imoralidade sexual mesmo, né? Tipo, pecados sexuais. Quantas vezes a gente tá bem, mas aí você vê um programa, uma série, não precisa nem ter nada assim, de nudez explícito, né? Nem nada, mas aquilo ali atiça uma conversa, uma piada, né? Uma piada imoral, às vezes, levanta alguma coisa em nós, né? Que é um pensamento, né? A minha mente é muito rápida, né? Então, às vezes, por uma sugestão assim que não tem nada a ver, a gente começa... Então, a gente precisa se guardar também do tipo de coisa a que a gente é exposto, porque essas também são maneiras de semear na carne. Então, algumas vezes você tem que cortar algumas coisas mesmo, né? Sim, até a ideia que você tinha falado, né? Que pensando nessa metáfora do semear, de plantar, né? As ervas daninhas, por exemplo, você não precisa semear. Mas pelo contrário, para que a sua plantação, né? Eu não entendo muito de plantação não, mas para que dê certo, né? Para você cultivar bem aquele lugar, você tenha que arrancar, né? As ervas daninhas. Então, talvez tenha um pouco disso também, né? De identificar as ervas daninhas que até nos impedem de dar mais frutos, né? De investir nas coisas certas. Eu tô lembrando de Hebreus, né? Hebreus 12, que fala deixando... Como que é mesmo? Embaraço. Isso, deixando o embaraço. Eu não tô lembrando agora deixando a frase. Deixando de lado o embaraço, tudo que nos atrapalha, corramos. A ideia é de você realmente se desvencilhar, né, de algumas coisas para que você possa seguir, né, na caminhada. Então, isso eu acredito que uma coisa acaba influenciando na outra, né? Como você lida com a questão da carne vai influenciar como você vai poder semear no espírito, né, também. É verdade. Então são coisas que a gente pode, né, assim,
pensar, né, sobre, talvez assim, o que tem na minha vida que tem despertado, né, esse tipo de coisa. Algumas vezes, eu não sei, eu já, né, a gente falando sobre relacionamentos, né, não vale tudo, né, para você construir relacionamentos. Tem algumas pessoas que parece que você precisa agir de determinada forma para que ela se relacione com você, né? Então, tipo, então você tem que ser maldoso nos seus comentários, entendeu? Tem gente que é meio maliciosa mesmo, né? E às vezes eu não vou falar no general a gente, não, vou falar eu mesmo, porque às vezes eu tenho essa eu percebo assim, cara, se eu fizer esse tipo de coisa, eu vou conquistar essa pessoa, assim, né? Essa pessoa vai ser minha amiga, né? E aí eu sou tentado mesmo a até pecar para conquistar isso. Então isso acontece muito quando falar de pessoas. Tem gente que só se junta, né? Para falar mal dos outros mesmo, né? Assim, para comentar e tudo. Então, a gente precisa ver assim, cara, esse é um relacionamento que eu quero cultivar, né? Ou então assim, eu quero cultivar sem tratar disso. Se eu tirar essa parte, vai sobrar alguma coisa desse relacionamento aqui? Ou é só, né, porcaria, né? Porque você pensou em alguma coisa. Que eu vi um comentário da Valéria que ela falou assim, perguntou o que seria mais fácil, né? Conquistar um novo relacionamento ou manter um relacionamento. Aí já seria um pouco diferente, né, do que você está dizendo, mas que realmente eu acho que tem um desafio para os dois, mas eu acho que manter é mais fácil. Você acha mais fácil manter? Manter é mais fácil do que conquistar um novo, claro. Mas ao longo dos anos, perseverar, mesmo quando a pessoa... Sim, mas tipo, eu acho que dá muito menos trabalho, né? Você... Começar. Quer dizer, dá trabalho. Mas, por exemplo, agora, né? Nessa fase, assim, por exemplo, quando você está na faculdade, então, você vê muita gente todo dia e tudo. Mas agora, talvez você tenha reduzido a sua exposição. E você tem menos paciência também, né? Eu hoje em dia tenho menos paciência. Então, eu prefiro manter os meus amigos antigos, mesmo que sejam problemáticos, do que adicionar novos. Não que eu não esteja aberto, eu estou aberto a novos relacionamentos. Mas eu acho que dá menos trabalho manter. Sim, nessa perspectiva acho que sim também. Agora, porque nem todo mundo, eu já percebi isso, que nem todo mundo, a gente tá uma algazarra lá no quarto. Nem todo mundo valoriza da mesma forma. Mas lá na frente, tipo assim, eu tenho vários amigos hoje que quando eu converso com eles reclamam, eu tô sozinho, poxa, não tenho, sabe, né, que reclamam da falta de relacionamentos, mas eram pessoas também que não cultivavam também, entendeu? Então eu vejo algumas pessoas que não dão muita importância, não dão muito valor a isso, mas lá na frente elas vão... Tô profetizando coisa ruim, né? Mas lá na frente acaba sentindo falta mesmo. Então, assim, a melhor coisa é você ter esse hábito de cultivar. A Carol foi lá dar uma bronca nas crianças. E eu acho que a gente precisa terminar, Carol, porque senão vão derrubar a gente. Tudo bem, vamos terminar. Então, amigos, muito obrigado por esse tempo com a gente. O Lucas pediu pra dar oi pra mãe dele. Tinha aparecido aí, mas tudo bem. Oi para todo mundo, muito obrigada, né? Como o Léo tá falando. Por estarem conosco no meio de tantas lives aí pelo Instagram. Não, e nessa coisa de relacionamento, né? Tipo assim, a gente não tá falando sobre CMA como se fosse uma coisa que a gente faz muito bem. Eu, hoje, percebo, cara, eu tenho alguns relacionamentos que eu deveria ter investido mais, né? Assim, eu lamento mesmo não ter sido mais fiel nesse sentido, né? E aí agora tem, mas assim, também não, agora já era. Não, corre atrás, né? Tem novos, tem os antigos, né? Às vezes uma pessoa que você não vê há muito tempo, você vai falar e o negócio flui, né? Eu tenho a impressão que para os homens, né, enfim, talvez isso renda uma outra live, mas parece que é um desafio maior, né? Essa questão da amizade, não sei. Acho que para nós mulheres, talvez, a gente tenha uma facilidade a mais nisso, eu acho. Mas, gente, então o Lucas pediu pra mandar um beijo pra mãe dele. Um beijo pra mãe do Lucas. Gente, um beijo pra vocês, então, tá? Obrigado por esse tempo com a gente. A gente tá tentando fazer toda sexta-feira, então, se Deus permitir, sexta-feira que vem, nós estamos de volta. Essa coisa do culto doméstico é uma das coisas que a gente queria falar sobre, né? Mas a gente ainda não sabe se vai ser na próxima vez. E se você ainda não assistiu o vídeo lá no canal, assiste lá, se inscreve, né?
E obrigado mais uma vez, tá? Por estarem com a gente. Beijão. Tchau, gente. É aqui. Como é que encerra isso, gente? Eu sempre pago o mico. Encerrar.